Quinta-feira, 1º de junho de 2023. Começa agora mais um Pix News. Veja os destaques dessa edição. Lula tem derrota no Congresso. Promessas climáticas ficam comprometidas. Ex-presidente Collor é condenado a 8 anos de prisão por corrupção. A ação é desdobramento da Lava Jato. PIB no Brasil cresceu 1,9% no primeiro trimestre. Setor agropecuário impulsiona a economia. Lula confirma que vai indicar Zanin para o STF. Indicado foi advogado do petista na Lava Jato. Ele pode substituir a vaga de Ricardo Lewandowski. Tem a previsão do tempo para a sua região. E você vai ver ainda. Diácono lança livro Travessia. Obra apresenta palavras de esperança e fé para o leitor. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, estamos ao vivo. Agora são 20 horas e 3 minutos. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu um revés na noite de quarta-feira no Congresso com a aprovação da reestruturação de atribuições de ministérios. Apesar disso, o governo evitou a redução de 37 pastas para 23, o que seria uma derrota ainda maior. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira o texto base de uma medida provisória para reestruturar o governo e diluir o poder de alguns ministérios, o que enfraquece as promessas climáticas feitas pelo presidente. O projeto aprovado por 337 votos a 125, que vai ser analisado pelo Senado nesta quinta-feira, altera as atribuições de vários ministérios e representa uma nova derrota para o governo Lula no Congresso. Com as mudanças aprovadas, o Ministério dos Povos Indígenas vai perder uma das principais atribuições, a responsabilidade pela demarcação de novas terras indígenas, que vai passar a ser supervisionada pelo Ministério da Justiça. Outra pasta que vai sofrer com alterações é o Ministério do Meio Ambiente, que vai perder as competências sobre o cadastro de terras rurais, fundamental no monitoramento de combate ao desmatamento ilegal. Apesar de ter sofrido o segundo revés no Congresso em 24 horas, Lula conseguiu evitar uma derrota ainda maior. O governo tentava, desde amanhã, evitar a rejeição total da medida provisória que valida a composição de 37 ministérios determinada por Lula em janeiro, com validade até esta quinta-feira. A não votação da MP ou a rejeição significaria automaticamente um drástico encolhimento da estrutura atual para o modelo utilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com 23 pastas. Na terça, os deputados aprovaram um projeto de lei que limita a demarcação de terras indígenas, uma promessa de campanha de Lula que estava paralisada por vários anos. A iniciativa estabelece que as terras reservadas às comunidades originárias devem se restringir àquelas ocupadas por indígenas à época da promulgação da Constituição em 1988. O chamado Marco Temporal compromete o direito dos povos indígenas, cujos territórios também atuam como barreiras contra o desmatamento, de acordo com ambientalistas. O presidente Lula fez o apelo de manhã, nós passamos o dia todo conversando a respeito e a Câmara, os líderes de partidos independentes que não fazem parte da base do governo, importante, reconheceram a necessidade de dar mais uma oportunidade ao governo. Portanto, nós estamos longe ainda de estarmos comemorando uma base, como alguns tentam perpassar. Amanhã será um novo dia, o dia de o Senado apreciar a matéria e o governo ter a oportunidade de voltar a trabalhar e o presidente Lula, aí sim, de forma mais efetiva, entrar junto com seus ministros numa articulação mais permanente, mais correta. O ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado nesta quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em uma investigação derivada da Operação Lava Jato. O ex-senador Fernando Collor de Mello foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
O também ex-presidente de 73 anos foi considerado culpado de receber 20 milhões de reais entre 2010 e 2014, quando era senador, para viabilizar irregularmente contratos entre uma construtora e uma ex-subsidiária da Petrobras. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, havia sugerido uma pena de até 33 anos de prisão, mas o tempo de sentença foi reduzido pelo conjunto do STF. Em seu voto, o ministro Fachin considerou que Collor se valeu da influência política partidária para fazer nomeações na direção da BR Distribuidora e criar facilidades para o estabelecimento de contratos. A lavagem de dinheiro foi realizada por meio de mais de 40 depósitos em contas em nome de Collor e em 65 contas de empresas de sua propriedade. A defesa de Collor nega as acusações. Primeiro presidente eleito por voto popular após a ditadura militar, Collor renunciou à presidência em 1992, em meio a denúncias de desvios e corrupção. O IBGE anunciou nesta quinta-feira que o PIB brasileiro teve um crescimento de 1,9% nos primeiros 3 meses do ano. O resultado é maior do que as previsões dos analistas. O crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2022 foi de 4% e foi considerado maior do que o esperado. A expansão foi puxada por um aumento de 21% no setor agropecuário e marca um rebote para a maior economia da América Latina, que teve uma queda de 0,1% no último trimestre de 2022. O último sob comando de Jair Bolsonaro. As previsões dos economistas indicam um crescimento de 1,3%. O setor de serviços teve uma expansão de 0,6%, enquanto a indústria caiu 0,1%, de acordo com o IBGE. O presidente Lula confirmou hoje para a imprensa que vai indicar Cristiano Zanin para a vaga no STF. A declaração foi feita após o questionamento da imprensa durante a coletiva junto com o presidente da Finlândia no Palácio do Itamaraty. O presidente respondeu que o anúncio não é novidade para ninguém. Zanin defendeu Lula em processos criminais desde 2013, ganhando notoriedade durante o processo da Lava Jato. Você já esperava que eu indicasse o Zanin? Eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será. E eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Cristiano Zanin Martins tem 47 anos, nasceu em Piracicaba, São Paulo, se formou em Direito pela PUC de São Paulo e é especialista em litígios estratégicos e decisivos, empresariais ou criminais, nacionais e transacionais. O advogado ainda vai passar por sabatina no Senado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Em seguida, os senadores votarão a indicação. Caso aprovado, ele vai preencher a vaga deixada pelo ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. O presidente do Senado Federal já se posicionou sobre o assunto. Sim, eu me encontrei ontem com o Cristiano Zanin. Ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado e, chegando, nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. E como o senhor avalia o nome do Zanin? Avalio positivamente, alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. E foram iniciadas as negociações mundiais sobre poluição por plásticos. O encontro, que ocorre em Paris, começa após 2 dias de impasse.
As negociações em Paris sobre um tratado global contra a poluição por plásticos finalmente começaram nesta quarta-feira, após 2 dias de impasse por discordâncias sobre as regras de aprovação do texto. Até sexta-feira, 175 países estão reunidos na capital francesa, na segunda rodada de 5 sessões de negociações que visam elaborar um tratado vinculante até o final de 2024. A produção anual de plástico duplicou nos últimos 20 anos, atingindo um nível de 460 milhões de toneladas. Se não houver controle, poderá triplicar até 2060. A Arábia Saudita e vários países do Golfo, produtores de energia fóssil, assim como o Brasil, Rússia, China e Índia, rejeitam a possibilidade do futuro acordo ser aprovado por uma maioria qualificada de 2/3, caso não haja consenso. A maioria dos países defende que haja uma votação como último recurso, o que permitiria contornar uma minoria impeditiva. Nos próximos 2 dias, os países trabalharão a portas fechadas, em 2 grupos. O primeiro, liderado pela República de Palau e Alemanha, sobre os objetivos e compromissos fundamentais do futuro tratado. O segundo, liderado pela Austrália e Gana, sobre os meios financeiros e tecnológicos e mecanismos de implementação. E pela primeira vez, a Organização Meteorológica Mundial será comandada por uma mulher. A decisão foi em primeiro turno. A argentina Celeste Saulo foi eleita em primeiro turno nesta quinta-feira em Genebra para ser a primeira mulher a comandar a Organização Meteorológica Mundial. Ela tem 59 anos e vai assumir a Secretaria-Geral em 1º de janeiro de 2024 e vai suceder um finlandês, Petteri Talas. O principal objetivo é trabalhar para que os países membros e territórios tragam as próprias vozes, as vozes dos menos desenvolvidos do mundo, das menores ilhas-estado, do mundo em desenvolvimento, trabalhando junto para alcançar nossas prioridades. E estamos discutindo as nossas prioridades durante a conferência. Avisos prévios são iniciativas importantes. Vamos trabalhar nisso. Vamos alcançar tudo juntos, trabalhando para cada país, cada região, com cada membro, para garantir que iremos atender às necessidades de cada um. Celeste, que dirige a Agência Meteorológica Argentina desde 2014, foi eleita no primeiro turno da votação dos países membros da OMM, reunidos em um congresso em Genebra. As outras candidaturas na disputa eram da atual número 2 da entidade, a russa suíça Helena Maniakova, e do segundo vice-presidente Alberto Martins, diretor do Serviço Meteorológico de Curaçao. A OMM tem um papel crucial na vigilância e antecipação dos efeitos das mudanças climáticas. A influência da organização é cada vez maior. Nos últimos anos, destacou os novos sistemas de vigilância e alerta destinados a salvar vidas diante dos fenômenos climáticos extremos. E você vai ver a seguir: fim das operações de fábrica nociva no Chile. Encontro na Alesc debate os riscos do cigarro. Tem a previsão do tempo para a sua região. E ainda, Diácono lança livro Travessia. Obra apresenta para o leitor palavras de esperança e fé.
somos emoção e razão. Somos humanos e tecnológicos. Nós somos apaixonados pelo que fazemos. Esta é a nossa vocação. Hospital Veterinário Vital. Unidade Laguna, Unidade Imbituba, Garopaba. Estamos de volta. Agora são 20 horas e 18 minutos. E o governo chileno cumpriu a promessa de fechar a operação da mineradora Codelco nas regiões de Quinteiro e Puntiacaví. A indústria era conhecida como Chernobyl. A chilena Codelco fechou a usina de produção de ventanas depois de 6 décadas de atividade altamente contaminante. A empresa estatal, maior produtora de cobre no mundo, interrompeu de forma definitiva o forno conversor de Teniente durante uma cerimônia aberta à imprensa. Com isso, o governo de Gabriel Boric cumpriu a promessa de cancelar parte da operação da Codelco nas regiões de Quinteiro e Puntiacaví. Por décadas, a fábrica expeliu toneladas de partículas nocivas pelas chaminé, transformando a área na Chernobyl chilena. Chegou a hora de nos transformarmos, de modernizar alguns processos e atualizar nossos padrões para iniciar uma nova viagem e avançar para uma mineração mais sustentável. Na véspera do fechamento, mais de 100 estudantes se intoxicaram pela má qualidade do ar da região, onde funcionam cerca de 15 empresas, entre termoelétricas, produtoras de carvão, terminais de gás e refinarias de petróleo e cobre. Um protesto reuniu manifestantes na parte de fora da usina. De acordo com a Relatoria Especial da ONU sobre Direitos Humanos e Meio Ambiente, os habitantes da região apresentavam problemas respiratórios, doenças cardiovasculares, níveis elevados de mortalidade infantil e uma menor expectativa de vida. Quinteiro e Puntiacaví, uma baía industrial de 50 mil habitantes, são consideradas zonas de sacrifício ambiental, desde que o Chile decidiu rejeitar a pesca artesanal e a agricultura em 1958 para converter as localidades em um centro industrial. Pesquisadores afirmam que limitar o aquecimento do planeta a mais 1,5 graus permitiria frear a mudança climática. Mas eles destacam que não evitará o sofrimento dos países em desenvolvimento. Uma equipe de 50 pesquisadores alertou nesta quarta-feira que limitar o aquecimento do planeta a mais 1,5 graus permitirá frear a mudança climática, mas não evitará o sofrimento dos países em desenvolvimento. Em um estudo publicado na Nature, especialistas afirmam que aproximadamente 200 milhões de pessoas nas regiões pobres ficarão expostas a um calor insuportável e aproximadamente 500 milhões a um aumento do nível das águas. Esse cenário é considerado otimista na atualidade, já que as emissões de gases de efeito estufa se mantêm em níveis recordes. Os climatólogos da ONU avaliam que as políticas atuais levam o planeta a um aquecimento de 2,7 graus até o final do século. A temperatura média na superfície do planeta já aumentou cerca de 1,2 graus desde a era pré-industrial, o que já é excessivo, segundo os autores desse estudo. Os cientistas consideram que, para evitar que milhões de pessoas se vejam expostas a danos importantes, o limite justo deve ser fixado em 1 grau ou menos. Os autores do estudo são da Global Commons Alliance, uma coalizão de mais de 70 centros de pesquisa. O deputado Dr. Vicente Caro Preso usou a tribuna do parlamento catarinense para fazer um alerta sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao consumo do cigarro, no Dia Mundial Sem Tabaco, que é comemorado em 31 de maio. No Dia Mundial Sem Tabaco, o deputado Dr. Vicente Caro Preso usou a tribuna do parlamento para fazer um alerta sobre as mudanças e mortes evitáveis relacionadas ao consumo de cigarro. Atualmente, no Brasil, cerca de 10% da população é fumante, hábito que causa cerca de 50 doenças diferentes e é responsável por 200 mil mortes por ano no Brasil. É um preço para as famílias, é um preço para o Sistema Único de Saúde, é um preço para o próprio paciente. Tem doenças muito tristes aí, como enfisema pulmonar, bronquite, câncer de pulmão, câncer em vários locais do corpo. Isso impacta financeiramente muito, em que pese o alto volume de
de impostos que são cobrados de cada carteira de cigarro. Mesmo assim, apenas isso representa 10% do impacto que é o tratamento do SUS para as pessoas com esses problemas graves decorrentes do tabagismo. O deputado também demonstrou preocupação com o uso de cigarros eletrônicos. Apesar de proibidos no Brasil, pesquisas indicam que cerca de 600 mil pessoas no país fazem uso do dispositivo. Além de ser proibido, ele é contrabandeado. E não tem nenhum tipo de avaliação por parte de agência reguladora, no caso a Anvisa, para dizer o que está acontecendo com esse cigarro, quanto por cento de nicotina tem e quais são todos os ingredientes que cada um desses cigarros eletrônicos. Virou moda, né? E nós temos que ir atrás disso, bater firme, pedindo soluções e, acima de tudo, alertando para o problema. Quase 50 governantes europeus se reuniram nesta quinta-feira na Moldávia com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Uma demonstração de força diplomática que desafia Moscou em meio à escalada das tensões. O encontro foi realizado na Moldávia, país que faz fronteira com a Ucrânia. A reunião entre os quase 50 líderes europeus e o presidente da Ucrânia é uma demonstração de força diplomática que desafia o presidente russo Vladimir Putin, em meio a uma semana de intensos bombardeios em Kiev. Até a nossa vitória. Quando vencermos, a guerra para. Ou então a Rússia pode interromper o conflito mais cedo. Eles podem sair para o território independente deles, do nosso território. Acho que essa é a resposta. Os participantes do encontro estão a poucos quilômetros da Ucrânia e da Transnistria, uma região moldava separatista pró-Rússia. O Fórum da Comunidade Política Europeia é muito mais amplo que a União Europeia, pois inclui os 27 membros da União e outros 20 países convidados. Moldávia e Ucrânia desejam entrar para a União Europeia e obtiveram o status de candidato oficial no mesmo período. Por favor, invistam em nossos países, acreditem em nossas democracias e em nosso futuro na União Europeia. Essa é a contribuição de vocês para a estabilidade e paz no continente. Em Oslo, ministros das relações exteriores discutem a adesão de Kiev à OTAN. Para Zelensky, as dúvidas sobre a adesão da Ucrânia na aliança militar colocam a Europa em perigo. O mais importante é nosso futuro na União Europeia. Além disso, a Ucrânia está pronta para fazer parte da OTAN. Estamos esperando o momento que a OTAN estará pronta para nos receber. Acho que a garantia de segurança é essencial, não apenas para a Ucrânia, mas também para nossos vizinhos, para a Moldávia, por causa da Rússia e da agressão na Ucrânia e potencial ofensiva em outras partes da Europa. A reunião na Moldávia também pôde reduzir a tensão em Kosovo, onde uma onda de violência entre policiais e manifestantes deixou vários feridos, incluindo 30 soldados da força da OTAN. E chegou a hora da previsão do tempo. Final de semana chegando, dia amanhece friozinho em algumas regiões, lá pelo meio-dia a gente já pode sentir um pouquinho mais do sol, porém o tempo está aberto. Mas já está aqui comigo o Carlos Eduardo e nós vamos saber se esse friozinho aí durante a manhã, durante a noite, o dia, uma temperatura aí bastante agradável, continua no fim de semana, Eduardo. Olá, Marcelo. Pois é, vamos dar uma olhada agora na previsão do tempo aqui, na pesquisa que a gente fez para mostrar para você. Olá para você que está acompanhando o Pix News. O tempo continua nos próximos dias, seguindo a mesma tendência de ontem e hoje. Como o Marcelo falou, tempo seco, tempo aberto, sol aparecendo na maioria das regiões, deixando o clima bem agradável, bem aproveitável durante todo o dia e, claro, dando aquela esfriada à noite. Durante a madrugada é bom puxar uma coberta, porque esfria bastante. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas aqui nas imagens que a gente preparou para você. Primeiro, eu separei aqui as temperaturas de algumas capitais para amanhã, sexta-feira. Começando por Porto Alegre, mais ao sul, capital dos gaúchos. Mínima de 14, bem de manhã cedinho, né? Logo depois já vai aumentando, 15, 16 e vai até
os 24 graus durante a tarde, isso porque o tempo vai estar bem aberto, fazendo bastante sol. Em Floripa, capital de Santa Catarina, também a mesma coisa, mínima de 14, máxima de 24. E em Curitiba, para fechar aqui as capitais do sul, lá é mais friozinho, né? Lá amanhece com 10 graus e chega até os 20. Então você pode ver uma variação de 10 graus. E é isso, de manhã cedo, friozinho, depois aumentam as temperaturas e à noite dá uma esfriadinha de novo, de madrugada faz mais frio. Eu trouxe também, a título de curiosidade para você, umas capitais lá do centro-oeste. Geralmente a gente prioriza só as capitais do sul, mas é que o frio também está chegando até lá. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui, olha só, São Paulo, a mínima lá também, ó, faz um friozinho, 15 graus, chegando até os 21, não varia tanto, porque lá, durante essa sexta-feira, tem bastante presença de nuvens, então o sol aparece de vez em quando, mas tem bastante nuvem. No Rio de Janeiro chega até a dar uma chuvinha, por isso a temperatura não varia tanto, fica entre 19 e 22 graus. Isso aqui é um invernão lá no Rio de Janeiro, hein? E Belo Horizonte, olha só, até chegando lá na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte fazendo 13 de mínima e 24. Então essa frente fria, esse tempo frio, está avançando aí por boa parte do Brasil. E também no sábado, continua nessa mesma tendência, assim como foi ontem, hoje, vai ser amanhã, vai ser no sábado. Até já dei uma pesquisadinha mais para frente e já vou te falar. No sábado, dia 3 de junho, agora eu não vou falar das capitais, vou pegar mais a temperatura do pessoal do interior. Em Jaguarão, lá no extremo sul gaúcho, Jaguarão, a mínima é de 15, a máxima de 24, sol entre nuvens, isso porque aquela região da fronteira do Uruguai ali, tá tendo uma chuva nos últimos dias, hoje choveu lá em Jaguarão, mas até o sábado já vai dar uma amenizada, capaz de não chover. Em Concórdia, no oeste catarinense, a mínima de 9 graus, hein? Bem frio lá em Concórdia no sábado, e a máxima de 21, isso porque o sol vai aparecer e vai dar uma esquentada no tempo. E para fechar o interior do Paraná, Ponta Grossa, mínima de 11, máxima de 22. Aí, hein? Olhando os mapas mais na frente, como eu falei, para ver se o tempo muda e a princípio até a próxima terça-feira fica nesse ritmo, temperatura sempre aí na casa dos 20 a 23 graus durante a tarde, esfria de noite e também ao amanhecer. Marcelo, por enquanto é isso, no sábado a gente volta com o nosso quadro de previsão do tempo, no Pix News de sábado, mas já dá para adiantar que até semana que vem vai ficar nesse ritmo, a gente vai tentar sempre então trazer uma curiosidade a mais para dar uma quebrada no gelo, até porque a princípio vai ser sol e o friozinho de outono, esse clima ameno gostoso. Essa coisa de meia estação, a meia estação sempre é um clima agradável a todos, né, Eduardo? Aquele friozinho característico de manhã, dá para dormir bem à noite, embora a gente já tenha que puxar aí, vamos dizer, uma coberta, né? Mas durante o dia nós passamos aí tranquilo com aquele solzinho, dá para aproveitar bastante. Melhor ainda em saber que no final de semana, então, vamos contar então com essas temperaturas, aliás, que se mantém, né? Mais ou menos como tu falaste agora há pouco, do que nós estamos presenciando nesses últimos dias. Certo, Eduardo? Certo, obrigado. Boa noite. E foi realizado ontem o lançamento do livro Travessia, escrito pelo Diácono Carlinhos. Nossa equipe acompanhou a sessão de autógrafo realizada na livraria São Joaquim. Essas mãos estavam ansiosas para receber um autógrafo, e foram muitos deles. A fila era grande para receber as palavras de carinho que ficarão guardadas de recordação no livro que foi lançado na noite desta última quarta-feira. Travessia é a coletânea de artigos escritos pelo Carlinhos no jornal Correio da Praia nos últimos 4 anos. Os textos buscam trazer ao leitor reflexões sobre os desafios vivenciados no cotidiano de todos. E a partir, né, das nossas realidades, né, das nossas angústias, nossos medos, nossas alegrias também, nossas esperanças, que esse livro foi trabalhado. Por isso que eu até digo, né, que se as pessoas se identificarem um pouco com o livro, é porque dentro de cada um deles tem um pouquinho dessas pessoas, né, que é
é partindo da realidade da vida, né, dessas pessoas que a gente foi construindo o livro, né? Diácono há mais de 20 anos, muitos dos presentes que vieram prestigiar o lançamento do livro conhecem o Carlinhos pelos serviços prestados para a comunidade. Carlinhos, ele é inspiração com as suas palavras, com a sua sabedoria, com todo o conhecimento que ele tem, né, da palavra de Deus, e isso comove e toca cada um, porque toca no coração da gente, né? Ele é um exemplo de vida e de fé. Né, ele é uma inspiração para toda a comunidade, para Garopaba. Né, ele é um nativo daqui, da minha comunidade de Areias de Macacu, então eu tenho muito orgulho dele. Porque é uma pessoa que nos ensina muito o povo de Garopaba. E esse livro, com certeza, vai dar direção à vida de muitas pessoas. Porque eu sei que aqui dentro vai ter um conteúdo muito importante para cada garopabense. Para cada um que lê o livro que ele escreveu. Tenho certeza que aqui dentro só vai nos ensinar, só vai trazer a nós palavras de sabedoria e de amor. Para ele, o sentimento de gratidão também está presente no livro, pois a convivência com essas pessoas e as experiências durante a caminhada foram as inspirações para a montagem da obra. E é graças, né, a todos esses que a gente pôde fazer essa caminhada, né? Algo que foi se amadurecendo, né? Tem muito dessas pessoas também na minha vida, né? Então esse sentimento de gratidão e depois a amizade, né? Essa amizade que foi sendo construída, né, ao longo desses anos todos, né, da presença deles na minha vida, minha também na vida de muitos desses, né? Que pelo trabalho que a gente faz na igreja, né, como diácono, então alguns desses que estão aqui hoje são pessoas que a gente fez o batizado, que a gente fez o casamento, né, que a gente participou, de repente, no momento de dor, né, no sepultamento de um pai, de uma mãe, de um parente, né, então foi se criando, né, esse lado, esse vínculo de carinho, de amizade. O autor apresenta a vida como uma travessia, na qual estamos de passagem, e o livro busca auxiliar nos rumos desta viagem. Continuar acreditando no ser humano, né? Mesmo diante dos erros, diante das nossas limitações, né? O livro quer trazer um pouco disso, né? É um livro que dá para ir lendo, né, aos poucos, um capítulo hoje, outro amanhã, a gente não precisa ler ele todo, né? Que ele traz orientações, algumas passagens bíblicas também, né? Que quer iluminar, né, os passos, a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas situações, né? Então é isso que as pessoas vão encontrar, né? Quem sabe ali, em algum determinado capítulo, em uma parte do livro, vão encontrar alguma mensagem que possa ajudar, né? Trazer esperança, alegria, né? Força na travessia. E essa edição do Pix News fica por aqui. Nós voltamos amanhã com muita notícia e muita informação. Não esquecendo que você pode rever as reportagens no nosso site pixtv.com.br. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã.